Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 9 de fevereiro, a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A4, a última divisão, a quarta divisão. A Série A4 começou o ano passado com o Rio Branco campeão, Francana vice, os dois subiram para a Série A3. Pelo segundo ano nós temos Série A4. E olha, apesar de estar no início da competição, né, são 15 rodadas, turno único. Os 8 primeiros colocados ao término das 15 rodadas se classificam para a segunda fase, como é na 1, na 2, não, na 2 e na 3, né? A 1 é diferente. E aí, os dois últimos caem para a Bzinha, certo? Bom, nesta quinta rodada, tivemos duas novidades dentro do G8. O Colorado Caieiras entrou e o União Barbarense retornou, enquanto o Taquaritinga e o Nacional saíram. O Paulista é o único time com 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, 15 pontos. E já abriu 8 do Taquaritinga, que é o nono colocado, caminha para sua classificação tranquila. Já abriu 5 de Joseense e Araçatuba, que são segundo e terceiro colocados, respectivamente. E temos também um 100% negativo. Se o Paulista é o positivo, 5 jogos, 5 vitórias, a Matonense é a negativa. 5 jogos e 5 derrotas. Lamentável, né? O Audax, apesar de empatar fora de casa com o Jabaquara, continua na zona do rebaixamento, só 2 pontinhos, ficando a 3 do próprio Jabaquara e do Vossen. Situação complicada também, né? O Matonense vem brigando há anos só contra rebaixamento, caindo e lutando contra rebaixamento. E o Audax, que já foi vice-campeão do Paulistão com o Fernando Diniz, também ladeira abaixo. Uma pena. Bom, na briga pela artilharia, o Matheus Arcanjo nessa rodada fez 2 pelo Colorado Caieiras e igualou o Marcos Paulo do Taquaritinga, que não marcou. Os dois têm 5 gols. Fábio Azevedo, que não marcou, tem 4 do São Caetano. Gustavo Índio, que não marcou do Nacional, tem 3. O Iago, que não marcou do Joseense, tem 3. O Daniel, que não marcou no União Barbarense, também tem 3. E o Escobar, que marcou, tem 3 pelo Colorado Caieiras. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Tô gravando o vídeo, tô gravando da Série A4, depois eu vou fazer a 3, a 2. Amanhã eu faço da 1, porque tem jogo hoje à noite do Corinthians, enfim. E peço o seu like, sua opinião, sua informação, sua pergunta, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz com Z, Luiz Ademar, JR, a gente sempre troca ideia por ali e vamos batendo um papo, certo? Bom, quero falar para vocês então, começar esta quinta rodada da Série A4 com a vitória do Paulista. O Paulista vem sendo econômico aí, às vezes, na vitória. 1-0 em cima da Inter de Bebedouro, que era vice, né, tem o líder e o vice-líder. Paulista faz 1-0, fica 100% de aproveitamento, 15 pontos. E a Inter de Bebedouro, que era segundo colocado, deu uma despencadinha na tabela. Agora é a quarta colocada, com 9 pontos. Caiu 2 posições, mas está ali, muito bem colocada dentro do G8, dando sinais que vai se classificar com tranquilidade, hein? O jogo não foi fácil, né? Aquela coisa que a gente fala sempre para vocês, um jogo, sábado, foi ontem, né? À tarde, em Jundiaí, calorzão, do jeito que tá, esse verão é sempre complicado. Por sorte, logo aos 25 minutos, né, num passe do Adelan, o Guilherme Givige, não sei se é Givige ou Givige, o Guilherme fez 1-0 e tranquilizou um pouco a torcida, 3.617 público lá em Jundiaí, o torcedor tá acreditando na SAF do Paulista, hein? E aí, o time do Fausto Dias, que foi campeão ano passado da Bzinha, continuou se comportando bem. A Inter de Bebedouro, do meu amigo Edson Vieira, também é um bom time, jogo equilibrado. Veio o segundo tempo, a Inter de Bebedouro saiu, criou 2 grandes oportunidades e acabou perdendo. Depois sentiu o baque, não conseguiu, começou a abrir muito. O Paulista foi lá, também criou oportunidades e acabou não fazendo, até que aos 40 mais ou menos do segundo tempo, o capitão Lucas Silva, bom jogador, o volante do Paulista, foi expulso. Aí o Paulista se trancou lá e segurou a pressão da Inter e conquistou 3 pontos importantes. Paulista 100%, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, o único em todas as competições, né? E a Inter de Bebedouro, apesar da derrota, a quarta colocada, caiu 2 posições, mas tem 9, tá tranquilo na zona de rebaixamento. O novo vice-líder é o Joseense, rapaz. Joseense não tem nem casa para jogar, ele é um time de São José dos Campos,
não joga mais no Martins Pereira, que foi arrendado pela SAF do São José, está jogando em Taubaté, né? Não é à toa que eu venho falando para vocês sempre que eu consigo os públicos, né? Esse jogo foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã, tinha 48 pessoas em Taubaté, o time de São José dos Campos, né? E numa vitória expressiva por 3-1 diante do Penapolense. Penapolense que vem fazendo campanha boa aí, quer brigar pela classificação e tal, mas de qualquer maneira o jogo foi mais ou menos definido no primeiro tempo, né? Com 15 minutos de jogo num escanteio cobrado pelo Diogo, o Caio Mineiro foi lá e de cabeça fez 1-0 para o Joseense do meu amigo Augusto Ambrogi. Aí o Emanuel fez um cruzamento aos 24, o Lucas Perninha fez 2-0. 2-0, primeiro tempo terminou assim, né? Aquela situação, tudo. Enfim, veio o segundo tempo, Penapolense que tem bom time, né? Partiu para cima, e aí foi batendo o Penapolense, até que o Denilson acabou descontando, né? O Aires cruzou, o Denilson descontou aos 17 do segundo tempo. Quando começa a crescer o Penapolense em busca do empate, o David foi expulso aos 32. Ficou com um a menos o Penapolense, o Joseense foi lá e se aproveitou disso, e 6 minutos depois, aos 38, o Gustavo Gameiro, né, ele veio de trás e acabou fazendo um gol surpreendendo a zaga, fez 3-1 para o Joseense. O Joseense também teve o Lucas Lima expulso depois, mas com 3-1 de vantagem, 48 pessoas no estádio apenas, né, no estádio do Taubaté, né, no Joaquinzão. O Joseense fez 3-1, agora é o segundo colocado, subiu 4 posições com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Araçatuba, que é o terceiro, eu vou falar ainda para vocês, mas nos critérios passou, é o segundo colocado, e o Penapolense, que lutava ali para entrar no G8, continua fora, caiu 3 posições, ele era o 9º, agora ele passou a ser o 12º e tem 5 pontos. Precisa dar uma embalada se quiser brigar pelo G8 aí o Penapolense, hein? Os mesmos 10 pontos do Joseense é do Araçatuba. Araçatuba que perdeu a primeira para o Nacional. E agora o time do Elinho, né? O Araçatuba em casa com o Barretos. Num jogo de boas chances dos dois lados, mas dominando tanto o primeiro quanto o segundo tempo, no meu entendimento. O Araçatuba empatou 0-0 com o Barretos, né? É verdade que o Barretos pode falar que no fim do segundo tempo o Danilo meteu uma bola no travessão, então aquela chance mais contundente foi do Barretos. Mas eu achei que o Araçatuba bateu, mas mesmo sendo melhor no primeiro tempo, tendo as melhores chances e tal, mas a bola no travessão foi do Barretos. Bom, Araçatuba, 2.383 pessoas, hein? O torcedor do Araçatuba tá sempre ali. O Araçatuba do Elinho precisa encontrar aí um equilíbrio para voltar a brigar pela ponta, porque vai se classificar, é bom time. E o Barretos do Wilson Tadei tá lutando ali, tá na luta, dentro do G8 que importa. Araçatuba com 10 pontos, ele caiu, subiu uma posição com empate, ele era o quarto, agora é o terceiro, tem o mesmo 10 do Joseense, tá 5 do Paulista, que tá mais difícil ali, né? E o Barretos, com esse empate fora de casa, caiu uma posição, era o quinto, fica na sexta, mas tem 8 pontos e continua dentro do G8. Maravilha. Não dá para você reclamar da sorte não, né? Então Paulista que ganhou do Inter de Bebedouro 15, Joseense 10, Araçatuba 10, o Inter de Bebedouro que perdeu o Paulista tem 9. 9 também o São Caetano que perdeu lá na cidade de Assis. Não jogou mal o São Caetano, mas pegou um time encardidinho, que agora tem o Rafael Tanque, centroavante artilheiro, que fez o gol aos 18 minutos, cobrança de escanteio, ele pegou de primeira, fez 1-0, e mesmo lutando o São Caetano, o Douglas Natami tem uma bola no travessão no segundo tempo, e com 1.107 pagantes em Assis, o Vossen do Marcos Campanholo conseguiu uma vitória espetacular em cima do Carlos Eduardo, que comanda agora o São Caetano. Pois bem, o São Caetano, apesar da derrota, é o quinto colocado, saiu da terceira para a quinta colocação, segue no G8, né? E o Vossen, essa vitória foi providencial, porque ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ele tem os mesmos 5 pontos que o Jabaquara, mas continua na 14ª colocação agora com 5 pontos. Então, para dar uma respiradinha ali na luta contra o rebaixamento, foi maravilha. Então, São Caetano ficou na 5ª colocação, o Barretos, que eu falei para você que empatou com o Araçatuba, é o 6º com 8, e aí as novidades dentro do G8 com 7 pontos. Na 7ª colocação, pelos critérios, o Colorado Caieiras, que jogando em casa, na cidade de Caieiras, ontem pegou o Nacional, venceu o Nacional por 3-1, entrou no G8 e tirou o Nacional do G8.
com o show do Matheus Arcanjo, que agora é um dos artilheiros da competição com 5 gols. Primeiro tempo, um jogo bem disputado, né? Embora o Colorado teve as melhores oportunidades, a Nacional jogando mais nos contra-ataques, e aí no segundo tempo aí desandou a fazer gols com categoria. O Matheus Arcanjo de cabeça, depois de mandar a bola na trave ali, o Matheus Arcanjo de cabeça faz 1-0 aos 14, depois de uma ajeitada do Dudu, o Escobar fez 2-0 aos 26, e aí o Matheus Arcanjo, aproveitando um cruzamento do Bruno Dantas, foi lá e fez 3-0. O Wagner Souza festejou muito, o time estava ali com 3-0. Aí teve um pênalti, o vacilo do goleiro ali, teve um pênalti, o Alexandre Abreu cobrou e descontou para o Nacional, mas nada que tirasse uma vitória contundente do Colorado. Novo integrante do G8, 7 pontos, tirando o Nacional, que com 6 foi para a 10ª colocação e saiu. Outro que entrou em grande estilo foi o União Barbarense, na estreia do técnico Rafael Pereira, né, jogando na cidade de Itaquaritinga, 453 pagantes em Itaquaritinga e 103 pagantes em Caieiras. Então lá na vitória do Colorado teve 103 e aqui na derrota do Taquaritinga em Taquaritinga 453. O time do Diego Souza não consegue dar uma embalada, né? União Barbarense, que estava ali naquela situação ruim e tal, o Toninho Cobra foi embora. O Iago foi a grande sensação. O Iago entrou no segundo tempo, na primeira jogada que ele participou do jogo, bola metida para ele. O Edgar meteu o passe, o Iago foi lá e fez um gol. Depois, de novo, né, ele foi lançado, uma jogada individual, bela jogada, e o garoto Iago entrou, festejou, e olha, vitória contundente. Um detalhe curioso, até para explicar para você regra, todo mundo fala, olha, o Chicota, o meia, camisa 7, meia atacante do União Barbarense, entrou com a camisa 7. Aí no segundo tempo, na reta final, puxaram a camisa dele e rasgaram. O time não tinha outra camisa 7 para entregar para ele. Aí o árbitro tem que fazer as anotações e tal, mas ele pegou a camisa 23 do João Pedro, que estava no banco de reservas, e com a anotação do árbitro, tudo direitinho, terminou a partida com a 23, tudo certinho, dentro da regra. Vitória do União Barbarense 2-0. Retornando para o G8, já esteve, agora é o 8º com 7, subiu 3 posições, assim como o Colorado e Caieiras, os dois subiram 3 posições, né? E o Taquaritinga saiu. Então União Barbarense tirou o Taquaritinga e ficou na vaga dele. Colorado tirou o Nacional e ficou na vaga dele. Então são os dois integrantes. Colorado com 7, União Barbarense com 7, o Taquaritinga sai ao 9º com 7 e o Nacional é o 10º com 6. Certo? 6 também tem o São Carlense. O São Carlense que finalmente venceu, hein? Ô Viola, finalmente seu time venceu. E pegou o coitadinho do Matonense, né? 326 pagantes da cidade de São Carlos. Pegou o coitadinho do Matonense e fez 2-0. Primeiro tempo truncado, jogo ruim, jogo fraco. Mais uma Matonense que estava estreando o Ney Silva, até que fechou o São Carlense. No segundo tempo, o Gustavo Cabelo de fora da área acertou um golaço aos 3 minutos, e aí o jogo ficou fácil. Matonense começou a se abrir, tentou com tudo, mas no finalzinho, o Bruninho, que tinha entrado, acabado de entrar, também entrou no segundo tempo, cobrando falta, fez um golaço, e o São Carlense finalmente venceu. Foi a 6 pontos, subiu 2 posições, é o 11º, a 1 do G8, pode até sonhar, né? E com essa vitória do São Carlense, ele ficou tranquilo, mas deixou a Matonense com 5 jogos e 5 derrotas. Tá fadado a cair, né? Tá fadado, infelizmente, o Ney Silva, não sei se vai conseguir essa situação não, né? Enfim, e aí para finalizar a nossa rodada, o Jabaquara jogando em Santos, tinha tudo para vencer o Audax, que também está na zona do rebaixamento, né? Tanto que com 342 pagantes na cidade de Santos, o Darlison, com 8 minutos do primeiro tempo, faz um golaço. E por mais que jogou mais, tentou, lutou, não conseguiu ampliar. Veio o segundo tempo, o jogo ficou mais igual, né? Mais igual, apesar do o Jabaquara ter mais a bola, até que o Badola, numa cobrança de pênalti, empatou aos 32, o Audax se fechou ali, recuou, e aí não quis saber de mais nada, arranjou um pontinho fora de casa. Ponto para o Jabaquara, que faz com que o Jabaquara, com 5 pontos da 13ª colocação, caiu uma posição, fique ameaçado por rebaixamento? Claro, fica, mas está 2 do G8 também. Essa é a situação do campeonato, né? E para o Audax é um ponto importante fora de casa, mas tem 2, continua na zona do rebaixamento numa situação de penúria, hein?
de penúria, infelizmente, ao Audax. E para acabar nosso vídeo, claro, vamos falar então da próxima rodada, que agora sim, a próxima rodada, a sexta, vai ser na quarta-feira. Na próxima quarta-feira todinha. Começa às 3 da tarde, com o Jabaquara jogando em casa de novo, contra o líder Paulista. Jabaquara, se perder, corre o risco de ir para a zona do rebaixamento, hein? E o Paulista defende 100% de aproveitamento. Jogão, Jabaquara e Paulista. 3 da tarde também, dia 12 agora. Amatonense, outra lanterninha, 100% negativo, pega o Taquaritinga, que acabou de sair do G8, e quem sabe vencendo a lanterninha, retorna para o G8. Jogo importante para os dois, extremos, né? 3 horas também, União Barbarense, que acabou de voltar para o G8, pega o Joseense, o vice-líder. Olha que jogão, 3 horas da tarde. Aí às 19h30 em Penápolis, o Penapolense, ainda tentando entrar no G8, pega o Colorado, que acabou de entrar no G8. Olha que belo jogo em Penápolis. 20 horas em Bebedouro, Inter de Bebedouro dentro do G8, pegando o Nacional, que acabou de sair do G8. Jogo interessante. 20 horas também o Barretos, que entrou no G8, pegando o São Carlense, que acabou de vencer sua primeira partida. 20 horas o Rabeira Audax, penúltimo colocado dentro da zona do rebaixamento, pega o Vossen, que está ali. De repente ele pode sair e colocar o Vossen, enfim, jogo importante para os dois. E 20 horas também em São Caetano, fazendo uma campanha decente dentro do G4, né? Dentro do G8, mas ali nas 4 primeiras colocações, assim, enfrentando o Araçatuba, que também está ali nas primeiras posições. Então, duelo de 2 times que fazem grande competição lá na parte de cima da tabela. Jogão esse, hein? E claro, na quinta-feira, dia 13, eu venho e conto essa sexta rodada da Série A4. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!